Então vamos prestar atenção aqui na explicação parte teórica primeiro. Potência mecânica. No século XVIII, o desenvolvimento da máquina a vapor trouxe uma contribuição significativa para a expansão da indústria moderna. Aí ele fala, a demanda por carvão exigia que as minas fossem cada vez mais profundas. Contudo, isso implicava uma maior infiltração de água, dificultando a extração do carvão e colocando em risco a vida dos trabalhadores. Tá? A solução para esse problema surgiu em 1765, quando James Watt, um cientista inglês, aperfeiçoou a máquina a vapor, que passou a bombear a água para fora das minas. Então é o seguinte, os caras iam pegar ouro, prata, carvão, e eles tinham que cavar para conseguir pegar esses bens materiais. E aí o que acontecia com a mina? Ela enchia de água. E aí eles tinham um grande problema para retirar essa água. E aí o James Watt, que é um cara importantíssimo na história da ciência, ele fez uma máquina que retirava essa água. O princípio dela era esse aqui que vocês estão vendo, né? Você tinha aqui um pistão, né? A água aqui gelada entrava aqui para resfriar o ar condensado, esquentava com uma caldeira que está aqui. Essa água esquentava, virava vapor, empurrava o pistão para cima e essa água aqui resfriava, puxando o pistão para baixo. E aí você tinha esse movimento de subir e descer do pistão, e tirando a água por pressão. Então a máquina de James Watt foi o resultado do aperfeiçoamento da máquina de Newcomen. E consiste em um dispositivo que usa a queima de um combustível para aquecer certa quantidade de água. O vapor liberado por esse aquecimento é usado para empurrar o pistão, que por sua vez movimenta uma roda, utilizada para erguer o determinado peso. Então aqui é o princípio da máquina a vapor, que foi utilizado por ele, né, para retirar das minas lá da Inglaterra e depois na sequência das colônias inglesas, né, esses minerais que a Inglaterra tirava, principalmente carvão, ouro e prata, né. A máquina original tem na Inglaterra, exposta até hoje, né, que é essa máquina que vocês estão vendo aí. Se observarmos o funcionamento dessas máquinas, veremos que elas realizam trabalho. Vamos lembrar o que é trabalho. Então, lembrando da última aula o que é trabalho, o trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar correspondente ao produto escalar da força pelo deslocamento, desse que é a força constante. E o deslocamento tem a mesma direção e sentido. Então, o trabalho, a gente viu na última aula, que é o deslocamento de um corpo de um ponto para o outro. E esse deslocamento, ele tem uma força que é inserida no objeto, e aí você tem a energia que é gasta para esse trabalho ser realizado. Então, o trabalho envolve força e deslocamento. A fórmula, quem esqueceu da aula passada, força vezes o quê? Distância. Então você teve um deslocamento daqui para cá, você realizou um trabalho. Agora vamos para a parte nova aqui. Quando estamos calculando trabalho, não levamos em conta o tempo para a realização dele. Tá? Então a gente não conta o tempo, pode ver que na fórmula não tem tempo. Mas às vezes é necessário sabermos o tempo em que determinado trabalho é realizado. A rapidez com que um trabalho é realizado recebe o nome de potência. Então o que a gente vai aprender hoje? É quanto rápido é realizado um trabalho. Então, de acordo com a potência da máquina, ela vai realizar com bastante rapidez ou pouca rapidez. Se ela for uma máquina potente, ela vai realizar rápido esse trabalho. Se ela for uma máquina menos potente, vai realizar com menos tempo, né? Mais tempo, e vai ser mais devagar para realizar esse trabalho que nós vamos estudar agora. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão copiar só essas duas linhas aqui, ó. Pode passar para o caderno essas duas linhas, que é a definição de potência. E eu já vou pôr a fórmula para vocês. Então, a rapidez que um trabalho é realizado recebe o nome de potência. Aí na sequência vocês vão pôr a fórmula da potência, tá? Então potência, depois que copiar essas duas linhas, é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Então vocês colocam essa fórmula aí na sequência. Eu vou colocar aqui na fórmula e a medida que a gente utiliza. Então aqui vai ser a potência. Vocês podem passar para o caderno isso aqui também.
A medida de potência em watts, letra W. O trabalho é em joule. E o tempo, eu vou colocar aqui que não coube ali embaixo, em segundos sempre. O tempo sempre em segundos. Se tiver em outra medida, tem que transformar, tá? Então, o tempo sempre em segundos. Então, essa é a forma que nós vamos aplicar hoje na aula sobre potência. Quanto mais potente for o objeto, mais rápido ele vai fazer o trabalho. Isso é lógica. É igual carro, né? Carro, você tem vários carros de várias potências. Você pega um carro de 1.0 e um outro de 2.0, se dependendo da viagem que for fazer aí, tiver um limite máximo de velocidade aí, subir ladeira, por exemplo, ir para a praia, por exemplo, sabe que o carro 2.0, a tendência é chegar mais rápido que o 1.0, porque tem uma potência maior no motor. Então, quanto maior a potência, menos tempo para realizar esse trabalho. Mas por isso ele gasta mais energia, então tem uma consequência disso. Alguém ainda copiando? Levanta a mão que eu espero. Tá. Mais alguém copiando? Levanta a mão. Então vamos prestar atenção na próxima sequência do slide aqui, ó. Então a fórmula que vocês copiaram é essa aqui. Potência é trabalho dividido pelo tempo, tá? Aí você tem que ter essa letra grega tal, é trabalho na física. O ΔT é o tempo em segundos. E o POT é a potência. Para não ficar toda hora escrevendo potência, você põe essa sigla aí, POT, tá? Unidades do Sistema Internacional. Trabalho você já copiou que é joule, letra J. O tempo em segundos. E a potência em watts. Agora uma coisa importante que vocês vão lidar até o terceiro colegial. Múltiplos do watt. É muito comum você ver conta de luz, quilowatts hora de energia. Os watts não está inserido só na questão de potência que a gente vai calcular de máquinas, tá? Consumo de energia e tudo mais. Então essa parte aqui é importante para vocês copiar, tá? Então onde eu destaquei, copia. E aqui 1 kW é 10 a terceira, representa 1000 watts de energia, tá? 1 kW são 1000 watts. 1 megawatt, quando falar 1 megawatt, quer dizer 1 milhão de watts de energia. 1 gigawatt equivale a 1 bilhão de watts. Então, para a gente não ficar escrevendo muitas casas, a gente põe notação científica, tá? Então, 1 bilhão de watts é 1 gigawatt. 1 milhão de watts, 1 megawatt. E 1 kilowatt equivale a 1000 watts. Então, se você pegar a conta de luz da sua casa, ela está em quilowatts. Então, por exemplo, se você vê lá na conta de luz, marcando 2,5 kW. Quanto de energia você gastou então? 2.500 watts. É só multiplicar por 1000 que você sabe a medida em watts. Só copia o que eu destaquei aqui embaixo aqui, ó. Isso aqui é importante até o terceiro ano médio.
Só o que eu destaquei aqui embaixo mesmo, essa parte aqui, ó. Aquilo ali é só um exemplo para você lembrar quando você tem a conta de luz, dá para converter em watts multiplicando por 1000, só isso. Mas não precisa copiar isso aqui não. Alguém ainda é nessa parte? Levanta a mão. Tá. Na sequência nós vamos fazer um exemplo de aplicação da fórmula. Então quando eu for resolver, presta atenção que eu dou um tempo para vocês copiar depois. Eu aguardo vocês copiar inteiro aí. Eu vou fazer passo a passo a resolução do próximo exemplo. Mais alguém copiando? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui na um exemplo que eu vou fazer, tá? Então ele deixou bem claro aqui, ó. Você tem um guindaste e ele precisa erguer um caixote de 200 kg até uma altura de 12 metros em 1 minuto. Então ele deu 3 informações importantes pra gente. Vamos anotar essa informação aqui do lado, ó. A massa do caixote, que é 200 kg. Outra informação relevante é a altura que ele quer erguer, né? Altura de 12 metros. E ele quer realizar esse serviço, esse trabalho, em 1 minuto. Então ele pergunta a potência dessa máquina. Então se você for engenheiro, por exemplo, você vai ter que construir mecanismos. E aí você tem que descobrir a potência da máquina. A forma da potência é essa que a gente acabou de colocar lá para vocês copiar. Potência é trabalho dividido pelo tempo. O tempo a gente tem, porque 1 minuto dá para transformar rapidamente em segundos. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Só que eu não tenho um trabalho, mas dá para descobrir o trabalho. O que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou descobrir o trabalho. Trabalho é força vezes distância. Se você está na vertical, o trabalho vai ser peso vezes altura, que é a mesma coisa. Esse é na horizontal, esse é na vertical, tá? E aí o que acontece? Eu vou substituir os valores que eu tenho. Peso eu não tenho, mas dá para calcular o peso. Vamos calcular o peso primeiro. Peso é massa vezes gravidade. Peso vai ser igual a 200 vezes 10. 200 vezes 10 vai dar 2.000. Então eu já descobri que o peso do objeto é 2.000 newtons. Essa informação aqui eu vou transportar para a fórmula do trabalho. Trabalho é peso vezes altura. Trabalho é igual a 2.000, que é o peso do objeto, vezes a altura que ele se encontra, né, do guindaste até a altura de 12 metros. 2.000 vezes 12 dá 24.000. Eu já descobri aqui a energia que vai gastar, tá? Agora eu volto aqui para a fórmula da potência, vou substituir os valores. Então eu vou dividir aqui o 24.000 que eu descobri pelo tempo em segundos, que é 60. 24.000 por 60, eu vou descobrir aqui o valor em watts, dá 400 watts. Então essa máquina, ela tem que ter uma energia gasta, né, de 400 watts de energia. Então esse é o valor da potência da máquina aí em relação a esse guindaste. Alguém ficou com dúvida? Então vamos recapitular com vocês, ó. Primeira coisa, você tinha essas informações aqui, aí eu transformei 1 minuto 60 segundos. Eu descobri primeiro o peso, que está aqui, massa vezes gravidade. Eu descobri que o peso do objeto que puxa ele para baixo é 2.000 newtons. A altura que o guindaste tem que atingir, 12 metros. Eu fiz 2.000 vezes 12, que deu 24.000 joules de energia.
Aí para descobrir a potência, eu peguei os 24 mil de trabalho, dividi pelo tempo e fiz a divisão. 24 mil por 60 vai dar 400 watts. Alguma dúvida? Pode copiar a resolução. Tudo que tem. O enunciado e a resolução. Eu convoco agora na hora. Não tem necessidade. Só, se quiser, pode só o enunciado e o cálculo. Mas se fez o desenho, não tem problema. Quem está copiando ainda, levanta a mão só para ter uma ideia de quantas pessoas faltam. Tá, pode baixar a mão.
Alguém mais copiando? Pronto, mais alguém? Então vamos prestar atenção aqui no slide. Segunda situação que a gente vai... Eu coloquei a resolução digitada também no material. Foi isso que a gente resolveu. O objeto levantou a 12 metros do solo. Nós calculamos o peso. Depois a gente fez o cálculo do trabalho. E depois da potência, dividindo o trabalho pelo tempo, que é 1 minuto e 60 segundos. Obtendo assim o resultado que a gente achou lá de 400 watts. Aí uma curiosidade que eu coloquei... Em média, né, os nossos músculos realizam trabalho quando se contraem ou se distendem. Em média, a potência muscular é da ordem de 373 watts por cada quilograma de massa muscular. Vale lembrar que essa potência varia de pessoa para pessoa. Então, em média, no ser humano, é essa potência que o músculo tem para realizar um trabalho. Tá? Aí você tem outras unidades importantes, eu quero que vocês prestem atenção aqui, depois eu coloco aqui o valor que importa. Tá? Então é muito utilizado em motores medidas que não são em watts, às vezes. Cavalo vapor, CV, que aparece a sigla CV, quer dizer cavalo vapor, tá? Essa medida é muito utilizada em mecanismos que vêm até de fora do país, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e o horsepower, que é o HP. Então se você for ver motor de moto, motor de carro, às vezes vem nesse tipo de medida. E tem uma situação de conversão que a gente vai usar depois, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que é bem simples. Você vai guardar um valor. Geralmente eles dão um valor pronto para vocês, mas é bom saber, né, o valor aproximado pelo menos de cada medida. Então são medidas que a gente usa aí. Então vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Cavalo vapor, que é esse aqui, ó, CV, a sigla. Então ele fala assim, ó, a expressão cavalo vapor foi inventado pelo Watt. Ele pegou um cavalo mesmo e viu quanto que o cavalo aguentava erguer um objeto a uma certa altura, tá? E aí ele utilizou essa sigla CV, cavalo vapor. E um cavalo vapor equivale... Deixa eu colocar aqui de novo aqui para vocês. Ó, um cavalo vapor equivale a isso aqui, tá? Agora o horsepower, que é o HP. 1 horsepower, que é essa medida que também é utilizada em motores, equivale a 745,7 watts. Então vocês vão copiar só o que eu circulei aqui, ó. Coloca esse título em vermelho e só o que eu circulei. Aí vocês colocam aí já só a medida, porque interessa só isso pra gente usar em cálculo. Pode passar aí pro caderno que eu circulei. Coloca o título, outras unidades importantes para a potência, aí coloca o cavalo vapor CV, e a medida aqui, um cavalo vapor vale 755,5 watts. Horsepower, HP, que equivale a um HP a 745,7 watts.
coloca exemplo quem terminou de copiar, que eu vou fazer um exemplo que mexe com essas medidas aí. Alguém copiando ainda? Então vamos lá, exemplo. Pode copiar isso aí que eu vou resolver passo a passo aí na tela. Aí. Pode copiar. A Ferrari Enzo possui motor cuja potência é de 660 cavalos vapor. Ela acelera de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 4 segundos. Determine o valor aproximado do trabalho realizado pelo motor do carro em unidades do sistema internacional. Pode copiar que eu vou resolver isso aí. Só um minuto que eu vou só trocar a tela aqui para colocar a solução escrita aí na tela. Só eu já coloco aí o enunciado de novo. Pode copiar aí o enunciado que eu vou projetar de novo. É o mesmo enunciado.
Presta atenção aqui no cálculo para vocês verem passo a passo o que vocês têm que pensar nesse tipo de questão. Primeira coisa é o seguinte, a medida não está em watts, está em cavalo-vapor. Então vamos lá. Primeiro procedimento aqui que vai aparecer para vocês. Ali, um cavalo-vapor equivale a 735,5 watts. Isso é aquilo que vocês copiaram agora há pouco, é um valor fixo. Aí ele falou pra gente que a Ferrari ela vai chegar com a potência de 660 cavalo-vapor. Então eu vou ter que converter esse valor para watts. Então eu pego o valor de 660, que é o valor da Ferrari, vezes 635,5 e eu transformo isso em watts. Vai dar no total 48.543 watts. Eu só multipliquei um valor pelo outro, tá? Agora que eu tenho já a potência em watts, eu vou descobrir o valor aproximado do trabalho. Potência é trabalho por tempo. Então no lugar da potência eu ponho o valor que eu converti, né? E aí você tem as informações agora importantes para a gente substituir na fórmula. A potência, ele já convertida, dá 48.543. É esse valor que a gente achou na multiplicação da transformação. O tempo, 4 segundos, já está em segundos. Então não precisa fazer nada para converter. E o trabalho é o que eu quero descobrir. Interrogação. Aqui eu errei, coloca interrogação aqui. Aí você vai substituir os valores, né? No lugar da potência você põe 48.543. O trabalho eu vou descobrir e o tempo é 4 segundos. O 4 está dividindo, passa multiplicando. O trabalho vai ser igual a 48.543 vezes 4. É só multiplicar esses dois valores. O 4 está dividindo, passa multiplicando. E essa multiplicação nós vamos encontrar então o trabalho. O trabalho vai ser de 102. Tá? Esse é o trabalho realizado pela a Ferrari, ou seja, é isso de energia que ela gasta lá no motor queimando combustível. Tá? Então, muito junto aqui, eu vou colocar o valor abaixo aqui e pode calcular a solução. Então, trabalho 194.172 joules. Então, eu descobri primeiro quanto que vale 660 cavalos vapor em watts, só multipliquei pelo valor dele que é fixo. Aí usei a fórmula da potência, substituí no lugar da potência o valor convertido. Aí o 4 estava dividindo, passou multiplicando, multipliquei deu esse valor aqui que é a energia consumida pelo motor. Alguma dúvida? Pode copiar a solução aí.
Ó, então nós fizemos a conversão de cavalo-vapor para watts, sabemos o tempo, isolamos o trabalho, fazendo a multiplicação do valor da potência vezes o tempo. E aí descobrimos o valor referente a esse exemplo. A relação entre potência e velocidade, tá? Então existe o pessoal usa muito isso aqui em situações de vestibular, quando o cara dá a velocidade e a força para descobrir a potência. Que seria isso aqui. Distância dividida por tempo, a gente já viu no primeiro bimestre que é delta S sobre delta T, dá a velocidade média. A força vezes a distância é o trabalho. Então se a gente substituir ali, isolar o D sobre delta T, me dá a velocidade. E a força, que é da força vezes a distância do trabalho, fica na frente ali. E aí a gente vai encontrar uma fórmula alternativa para descobrir o trabalho, que seria essa aqui. Então aqui vocês vão copiar essa parte que eu vou destacar aqui, ó, que é um macete de vestibular quando o cara te dá força e velocidade para calcular a potência. Pode copiar isso aqui, isso aqui. E eu vou fazer um exemplo usando essa fórmula na sequência. Então a fórmula é potência, força vezes velocidade. Quem terminou de copiar essa informação foi em exemplo. Vou fazer um exemplo agora. Quem está copiando isso? Quem está copiando ainda, levanta a mão. Então vamos prestar atenção que eu vou falar aqui para vocês. Então a partir daí, se aparecer algum problema que envolva velocidade, força e o cara pedir potência, você pode calcular com essa fórmula que vocês copiaram agora, tá? Eu vou resolver, vocês prestem atenção primeiro, aí depois eu dou um tempo para vocês copiar esse penúltimo exemplo de hoje, tá? Então ele fala assim, ó, uma motocicleta parte do repouso numa superfície horizontal. Se a velocidade exercida pelo motor é constante para o deslocamento, determine a velocidade instantânea quando a moto atingir 72 km por hora, após percorrer 200 metros, sabendo que a massa da moto e do motoqueiro valem juntas 240 kg. Então a gente tem informações relevantes aí, e aí nós vamos montar a ideia para descobrir qual é o valor referente a força do motor, né, que ele pediu aí nesse enunciado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a velocidade, transformando ela em metros por segundo. Leva aquela regra do 3,6 que seria no primeiro bimestre. Você divide por 3,6, aí você já converte para metros por segundo, tá? É aquela regra fixa de transformar metros por segundo. Por quê? Porque a gente mexe com medidas em metros e o tempo em segundos. Nós vamos usar a forma de Torricelli para saber a velocidade, a aceleração da moto, aliás, porque a velocidade a gente já sabe. Ele estava em repouso a zero, chegou a 20 metros por segundo. Você coloca no lugar do V 20 ao quadrado, DO 0 ao quadrado, e nós vamos isolar a aceleração. Ele percorreu 200 metros com a moto, então delta S 200. 20 vezes 20, 400. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 200, 400A.
400 é igual a 400A, o 400 está multiplicando, passa a dividir, nós vamos dividir 400 por 400. E aí, se você dividir 400 por 400, dá 1. Ele descobriu que a aceleração da moto é de 1 metro por segundo ao quadrado. O conjunto de moto com o piloto é de 240 quilos. Então nós vamos descobrir o peso, né? E a força que exerce, aliás, a força, né, que exerce em relação à moto. Então vai pegar a massa do motoqueiro aí junto com a moto, 240, vezes 1, que é a aceleração. Vai dar 240 e vai descobrir a força que atua nesse dispositivo aí. Agora que a gente já tem a força, né, a gente consegue descobrir a potência aí em relação à força exercida pelo motor. Então você já sabe que força vezes velocidade, que eu acabei de falar, dá para calcular a potência também. Então eu coloco no lugar do F a força do motor, que é 240 Newton, e vezes a velocidade, que é 20. Aí eu sei a potência da moto. 240 vezes 20, eu vou ter o total, que é 4.800 watts. Lembra dos múltiplos e submúltiplos. Se eu multiplicar 3 graus, eu dividir por 1000. Isso aqui está em quilowatts, 4,8 kW. Então você pode tomar cuidado quem está levando essa estudo, vestibular, às vezes os caras colocam em quilowatts do gabarito, é só dividir por 1000. 44.800 dividido por 1000, 4,8 kW. Pode copiar o exemplo de hoje, uma dúvida, levanta a mão que eu explico de novo. Então pode copiar aí pelo último. Esse exemplo a gente recordou fórmulas do primeiro bimestre, de velocidade, conversão dividida. Terminou de copiar aqui, a última forma que eu vou explicar hoje, eu já vou colocar na lousa aqui para não atrasar, porque aí já passou o exemplo na sequência. Eu vou colocar essa aqui, ó, rendimento.
copiou o exemplo foi a última fórmula de hoje, que é 7. A letra grega ali é Mi, tá? No início, que é rendimento, parece um N com a perninha puxada, daquele jeito mesmo. Vai rápido, volta rápido. Quem está copiando ainda o slide? Tá. Isso aqui está com o coordenador, pode passar para cá. Então, quando vocês estão copiando aí, é o seguinte: quando você coloca a gasolina no carro, não é que você vai usar 100% da gasolina que o seu carro precisa. Boa parte se perde para calor, principalmente. Então, não existe no mundo nenhuma máquina que usa 100% da energia. Boa parte se perde. Tá? Então, essa energia perdida que chama de energia dissipada. A potência útil é aquela que é utilizada no motor, na verdade. A potência total é tudo que tem no motor. Então, uma parte se perde, a outra é utilizada para funcionar o motor, tá? E se você juntar o que perdeu com o utilizado, você dá o total da energia. O que a gente vai aprender agora é calcular a potência do motor. Então, o rendimento do motor, a potência a gente já sabe, aliás, vamos calcular o rendimento do motor. Então, se um motor tem um bom rendimento, ele utiliza bastante da energia que é fornecida por ele, para ele. Se caso a gente tem uma baixa rendimento, você vai ter um valor baixo em relação ao cálculo, vai dar em porcentagem sempre. Então, o homem não tem nenhuma máquina que o homem construiu que usa 100% de energia. Tá? O mais próximo aí que rende bem é máquina elétrica. Tá? Carro elétrico, aí chega perto de 100%, mas não está um pouquinho ainda longe, perde para calor também. Então, a gente tem essa fórmula para saber o rendimento do carro. Então, o mecânico, por exemplo, ele sabe que se o carro está rendendo bem, de acordo com a potência utilizada no motor, né? E o que é fornecido para ele, que é a gasolina, por exemplo. Se o carro está gastando bastante gasolina e está andando pouco, tem algum problema no carro, você tem que trocar dela, algo do tipo, para fornecer uma potência maior para ele. Tá? Basicamente, nós vamos dividir a potência que o carro usa pela potência total que é fornecida pelo sistema. Alguém tem slide ainda? Então vamos lá. O último exemplo seria esse aqui. Antes, esse esquema aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês então o que eu falei aí. Então esse aqui é o que a gente resolveu agora há pouco. Já está no material de vocês, digitado. E aqui é o que eu estou falando para vocês agora. Tá? Quanto maior for o rendimento da máquina ou o processo, menor será a taxa de desperdício. Você fornece energia para a máquina, uma parte perde, uma parte é utilizada. Isso é qualquer máquina que existe funciona assim. Uma parte se perde, outra utilizada. E aí a gente consegue calcular se a máquina está rendendo bem, se está gastando bastante ou está econômica no gasto de energia. Tá? Pode ser carvão queimando, pode ser combustível, pode ser qualquer tipo de energia que a gente atribui para a máquina, tá? Até elétrico. Então vamos lá. Então a gente já sabe que é só dividir pela potência útil, pelo total. Nós vamos fazer esse exemplo aqui. Então vamos prestar atenção aqui, depois vai ser o último exemplo, vocês vão copiar na sequência. Então ele fala assim, ó, um determinado guindaste é usado como batistaca.
que é aquele que fura o chão para criar a fundação da estaca, tá? Para a coluna de uma fundação. A estaca de aço tem massa de 600 kg e será erguida a uma altura de 16 metros, conforme o desenho. Determine a potência do motor para erguer a estaca a 16 metros de altura em um intervalo de tempo de 1 minuto. Se o rendimento do motor chegar a 80%, qual é a potência dissipada da máquina, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou descobrir aí a potência que a máquina vai utilizar, a energia que ela, qual a velocidade, né, vamos dizer, o tempo, né, que ela realiza certo trabalho. Então, potência, a gente vai fazer o seguinte primeiro, calcular aqui o trabalho, a gente precisa da massa vezes a gravidade, que é o peso. A massa do objeto que ela vai erguer para fundar o chão é 600 vezes 10, que é a gravidade, 6.000 newtons. Eu vou substituir no P para saber o trabalho realizado pela máquina. Então, peso vezes altura, então vou fazer 6.000 vezes 16. Eu já fiz essa conta no rascunho, tá? Então vai dar 96.000 joules de energia. Agora que eu descobri o trabalho realizado, vou descobrir a potência da máquina e determinar depois o que ele quer no item A, né? Que é a potência realizada. Então nós vamos pegar aí, esse é o trabalho utilizado, o trabalho útil que a máquina utilizou, e aí nós vamos usar a forma da potência. Potência é trabalho sobre tempo. Então potência é trabalho sobre tempo. Então vai ficar igual potência, que é trabalho 96.000 dividido pelo tempo, que é 1 minuto, 60 segundos. Divide de cima pelo de baixo e aí a gente encontra esse valor, 1.600 watts. Essa é a potência da máquina. Só que ele quer, aí a gente já respondeu o item A, né? Ele quer saber no item B, o rendimento do motor chegar a 80%, qual a potência total e a potência dissipada. Então vamos lá, rendimento é potência utilizada sobre potência total. O rendimento dessa máquina é de 80%. Quem esqueceu da matemática, 80% é 0,8. Então você substitui sempre por decimal na forma. Então é só dividir por 100. 0,8, potência utilizada sobre potência total. Nós vamos colocar os valores agora, né? 0,8 é igual, a potência utilizada foi 1.600 pela máquina, e nós vamos isolar o potência total, para saber quanto total de energia está chegando na máquina. Está dividindo, passa multiplicando, copia 1.600, o 0,8 está multiplicando, passa a dividir, então vai ficar potência total é igual a 1.600 dividido por 0,8. Aí só dividir de cima pelo de baixo, que eu vou encontrar a potência total da máquina. Então a potência total da máquina é de 2.000 watts. Só que ele pediu também a perdida, essa aqui é que a máquina recebe, tá? Então para descobrir a energia perdida é muito simples, é só usar lógica, né? Se você tem uma potência que é utilizada e outra é perdida, então se você juntar as duas, você tem a potência total, o que você usou na máquina mais a que você perdeu. Então a potência total foi 2.000. Vou colocar na potência total 2.000. A utilizada foi 1.600. E eu quero saber a potência perdida. Esse 1.600 é positivo, do outro lado vira negativo, vai ficar 2.000 menos 1.600. Essa diferença vai dar quanto? 400. Então a energia que a máquina perde, para calor, para outros meios, é isso aqui. Ela perdeu 400 watts e utilizou 2.000 watts ou 2 quilowatts. Alguma dúvida no último exemplo? Então pode copiar aí, se tiver alguma dúvida é só perguntar.
vocês estão copiando aí, vai levantando a mão para marcar a presença e a nota de participação de hoje. Tá? É, a B é o que eu tudo que está ali do lado. Quem está copiando ainda? Levanta a mão. Tá.
Alguém mais está copiando? Levanta a mão. Mais alguém copiando? Então presta atenção no que eu vou falar aqui para encerrar a aula. Vocês vão fazer essas 3 questões que estão aqui estão no final da apresentação, tá? Isso aqui é a resolução que eu fiz agora com vocês. Isso aqui, ó, vocês vão fazer. E aí presta atenção como vocês vão registrar isso aí para nota, tá? Eu já falei com os terceiros, com os segundos e com os outros primeiros. Vocês vão procurar no Google Sala de Aula notas, registro de notas aí, atividades, e lá tem um formulário para você preencher. Esse formulário você vai alimentando até dia 16 de setembro, que é o dia que a diretora vai pedir a nota, tá? E aí como funciona? Você vai poder alimentando isso aí de acordo com as aulas. A gente já está na aula 17, falta mais 2 para encerrar o bimestre. Então, quem não viu ainda, se você não tem acesso ao Google Sala de Aula, você pode mandar